Então, pessoal, vamos aqui resolver essa questão de integral por substituição trigonométrica. Tá? A integral é essa, de x, raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx. Tá? Nós vamos utilizar aqui o método da substituição trigonométrica. Nesse caso específico, se você quiser utilizar o método da substituição, também dá certo. Tá? Aqui é só um outro método que nós podemos utilizar quando nós observarmos uma raiz quadrada, né? E esses dois termos somando dentro dessa raiz quadrada. Tá? Nós podemos utilizar a substituição trigonométrica. Então vamos lá. O primeiro passo é justamente construir um triângulo auxiliar adequado, tá, para esse problema, tá bom? Então, no nosso caso aqui deste triângulo, nós vamos ter x nesse cateto, e nesse cateto aqui nós vamos ter o 2, tá? Por quê? Esse 2 aqui desconsidera, tá bom? Por que desconsidera esse 2? Porque como aqui é a hipotenusa, e quando nós aplicarmos Pitágoras, o resultado aqui vai ser o quê? Vamos chamar isso aqui, por exemplo, de um y qualquer. Qual expressão que vai nos dar o y? Nós vamos ter y ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4. E tirando a raiz quadrada de y, nós vamos ter x ao quadrado mais 4, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, que é exatamente a expressão que nós temos aqui. Tá? Então, nessa hipotenusa, fica essa expressão. Tá? Então, desenhando o triângulo aqui novamente, só para colocar as expressões que nós temos, e aí encaixar o nosso triângulo auxiliar, que vai ser 4 mais x ao quadrado, tirando a raiz quadrada de todo mundo, aqui vai ser o x, e aqui o 2. Então, nosso primeiro passo, justamente achar esse triângulo adequado. O segundo passo é achar uma relação trigonométrica de seno, cosseno e tangente. No nosso caso aqui, nós vamos pegar a tangente. Nós temos o quê? Que é a tangente de θ, cateto oposto pelo adjacente. E isolando o x, nós vamos ter que x é igual a 2 vezes a tangente de θ. Tá? Vou arrumar aqui. E agora, nós achamos uma relação, tá? Nós vamos derivar isso daqui. Nós vamos ter que dx vai ser igual a 2 vezes a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ, derivando em relação a θ, tá certo? Então, o que nós vamos ter agora é pegar esse x e substituir nesse termo aqui, tá? Para tentar simplificar esse termo de alguma forma. Podemos fazer isso separado também. Nós vamos ter aqui a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado, e onde tem o x, vamos colocar essa expressão, fazer essa substituição. Onde tem x, nós vamos colocar 2 vezes tangente de θ. Então, nós vamos ter 4 mais 2 vezes tangente de θ elevado ao quadrado, e tirando a raiz quadrada de todo mundo. Lembrando que aqui está o quadrado. Isso aqui nós vamos ter o quê? 4 mais 2 ao quadrado, 4 vezes a tangente ao quadrado de θ, tirando a raiz quadrada de todo mundo aqui, tá bom? E aí, o que é que nós vamos ter? Evidenciando o 4, nós vamos ter aqui 1 mais a tangente ao quadrado de θ, isso tudo aqui dentro da raiz quadrada. Aí você lembra que isso daqui é exatamente a secante ao quadrado de
θ. Tá? Lembra da relação trigonométrica que a secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de θ. E aí, vamos fazer a seguinte substituição. A raiz quadrada de 4 vai dar 2. Nós vamos ter o seguinte, que a raiz quadrada da secante ao quadrado de θ, isso aqui vai ser igual a 2 vezes o módulo da secante de θ. Você deve estar acostumado a cortar o 2 aqui e cortar a raiz quadrada e sair, né, o secante ao quadrado. A questão é que a secante, esse valor pode ser positivo ou negativo. Por isso nós deixamos em módulo. E aí nós precisamos decidir se nós vamos usar o valor positivo ou o valor negativo desse módulo aqui, né, da secante. Como é que a gente decide isso? Tem um detalhe que é o seguinte. Quando a gente escolhe aqui a relação trigonométrica adequada, nós precisamos dizer em que intervalo encontra-se esse ângulo. Na tangente, né, esse intervalo ele vai ser considerado de menos π sobre 2, menor do que θ, menor do que π sobre 2. Intervalo até para que a própria tangente tenha inversa, né? Ela seja bijetora. E nesse intervalo aqui, a secante ela é positiva. Por isso que nós podemos usar a relação 2 vezes, tirando do módulo, a secante de θ. Tá? Positivo, de forma positiva. Beleza? Então, aonde tiver essa expressão aqui, nós vamos substituir por essa expressão aqui. E agora nós vamos fazer a fase das nossas substituições. Essa fase aqui que nós temos é para quê? É para achar os termos que nós vamos precisar substituir aqui. Já temos o x, que nós vamos substituir por 2 vezes tangente de θ. Tudo que está aqui dentro dessa raiz quadrada, vamos substituir por 2 vezes a secante de θ. E dx, nós vamos substituir por 2 vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, nós temos aí os termos que nós vamos precisar substituir. Então, nós temos que a integral de x raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx, isso aqui vai ser igual a integral, quem é o x, 2 vezes tangente de θ, a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado vai ser 2 vezes a secante de θ, e o dx, 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Nós temos aqui essa expressão. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Podemos tirar para fora da integral. Então, nós vamos ter aqui 8 e a integral. A tangente, ela vai ser o seno de θ sobre cosseno de θ. A secante, ela é 1 sobre o cosseno de θ. E a secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, dθ. Como que vai ficar isso? 8 a integral. Nós vamos ter aqui embaixo o cosseno elevado a 4. Cosseno ao quadrado vezes cosseno. E o seno no numerador. Seno de θ dθ sobre o cosseno a quarta de θ. E agora, precisamos resolver isso daqui, tá? Que uma simples substituição resolve o nosso caso. Por quê? Porque, pessoal, podemos chamar de u cosseno de θ.
E isso implica que du é igual a menos seno de θ de θ. Vamos fazer a substituição aqui, certo? E como que vai ficar então essa substituição? Nós vamos ter que a integral de 8, né? A integral de seno de θ sobre cosseno a quarta de θ de θ vai ser igual a menos 8, tá? Seno de θ de θ, tá? Vai ser exatamente o nosso du, certo? Voltando aqui na folha, o menos seno de θ de θ, tá? É o du. Como a gente já jogou o menos para esse lado, por isso que do outro lado ficou negativo, tá? Onde tiver a expressão seno de θ de θ, vamos colocar menos du, tá? Então, voltando para cá, o menos já está aqui, menos du. E embaixo, nós chamamos o cosseno de u, fica u a quarta. E fica muito bom agora para poder fazer a integral. Então, a integral disso daqui vai ser menos 8, né? Vamos colocar a integral de u elevado a menos 4 du. E nisso nós vamos ter menos 8 e, nesse caso, somando mais 1, aqui nesse expoente, nós vamos ter u elevado a menos 3 sobre menos 3, tá? Mais a constante, que no final a gente coloca ela, tá? Menos por menos, mais. Então, fica 8 terços de u elevado a menos 3. Quem é o cosseno de θ? Então, nós vamos ter aqui 8 terços de cosseno de θ elevado a menos 3. Novamente, lembre que a gente precisa voltar para a variável original, tá? Variável x, não termina aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Voltando no nosso triângulo auxiliar. Desenhando aqui o nosso triângulo auxiliar. Lembra que aqui vai ficar o 4 mais x ao quadrado, raiz quadrada. Aqui o x, aqui o 2, aqui o θ. Quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. 2 sobre 4 mais x ao quadrado, tirando a raiz quadrada de tudo isso aqui, tá? Então, onde tiver o cosseno de θ, colocamos essa expressão, tá? Substituindo aqui. Então, nós vamos ter 8 terços vezes, aí nós vamos ter que cosseno de θ vai ser 2 sobre raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Isso tudo aqui é elevado a menos 3, tá? O que é que nós vamos fazer? Vamos inverter numerador com denominador, só para mudar este sinal aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui 8 terços, vamos ter a raiz 4 mais x ao quadrado sobre 2, tudo isso elevado a 3. 2 elevado a 3 vai ficar 8. Vamos cancelar esse aqui com esse aqui, percebe? Tá? E aí, o que é que nós vamos ter na nossa expressão final? Nós vamos ter aqui 1 terço, o 3 aqui está embaixo, esse aqui vai cancelar com este de baixo, como já comentamos, e aqui vai ficar 4 mais x ao quadrado elevado a 3, tirando a raiz quadrada. E agora sim, mais a constante. Certo, pessoal? Então, essa é a resolução da substituição trigonométrica, tá? É seguir uma série de passos, tá? Como são muitos passos para fazer a substituição,
tá? Façam isso com atenção, porque pode ser que você esqueça de fazer lá uma substituição e aí, né, você pode acabar cometendo algum erro aí no meio do caminho, tá? Fiquem atentos se vocês estão substituindo o dx, estão substituindo esse termo e mais um outro termo que apareça, como por exemplo esse x, beleza? É isso, a solução, tá? Qualquer dúvida, tá? Deixe aí nos comentários ou pergunte que a gente pode estar esclarecendo. Um abraço, pessoal.